relacionamento mesmo. Dando sequência à nossa aula, na parte 2, iremos abordar sobre fatores de proteção e fatores de risco para o suicídio. E aqui eu quero ressaltar que nenhum fator de risco ou de proteção de forma isolada pode determinar ou evitar um suicídio. Então, vamos iniciar para os fatores de risco para o suicídio. O que é um fator de risco, tá? É qualquer situação que aumente a probabilidade da ocorrência do suicídio, então, de forma negativa, né? Um dos fatores de risco é a tentativa anterior de suicídio. Lembre-se, né? Quanto mais tentativas de suicídio o indivíduo cometeu, ou mesmo que seja uma, já é um alerta enorme para que venha a cometer o suicídio em si. Lembrando, a tentativa é quando a pessoa tenta e não consegue efetivar. E o suicídio é quando ela consegue efetivar, causando em sua morte. Então, é um fator de risco. Transtorno mental, lembrando que são vários tipos de transtornos mentais, né? Transtornos de humor, de personalidade, de cognição, comportamental, né? Então, os transtornos mentais, eles são fatores de risco para o suicídio. 80% das pessoas que suicidaram tinham algum transtorno mental, tá? E aí entra, né, depressão e a bipolaridade como as maiores causas, né? Junto, lembra, multifatorial, não uma causa isolada, são multifatoriais, vários fatores, né? O abuso de álcool e drogas, então a pessoa que começa a beber muito e utilizar drogas de uma forma neurobioquímica, né? E de forma de relacionamento também, porque a pessoa que começa a utilizar muito dessas substâncias e ficar dependente químico, ele começa a se isolar, né? Ele começa a ter outros tipos de percepções da vida. Então, também é um fator de risco para a pessoa cometer um suicídio. Senso de isolamento. Então, a pessoa que ela fica muito isolada, ela não consegue ver outros aspectos, ela não tem contato com outras pessoas, com outras opiniões, com outros pensamentos. Ela fica muito isolada no pensamento dela mesma. E para tirar ela daquele pensamento que muitas vezes é rígido, fica complicado quando essa pessoa está isolada, né, do convívio social. Falta de apoio social, então ela não tem apoio da comunidade, ela não tem apoio dos familiares, dos amigos, é uma pessoa que está mais excluída desse meio, também é um grande fator de risco para o suicídio, né? Ela pensa assim, eu não tenho ninguém por mim, né? Se eu precisar de alguém, não tem ninguém aqui. Então é complicado, também é um sinal de alerta. Histórico familiar de suicídio. Então acontece isso, né? De um pai, uma mãe, um tio, um avô, avó, tia, enfim, alguém da família ter suicidado e isso acabar sendo um peso, né, para essa pessoa, assim, no sentido da pessoa pensar muito sobre isso e se identificar muitas vezes com essa pessoa que cometeu suicídio a partir das histórias e ela começar a pensar, planejar e de fato cometer o suicídio. Fatores neurobiológicos, então são fatores químicos, né? Fatores biológicos e de pensamentos, né? Fatores muitas vezes que estão no DNA, né? Hereditários, predisposição genética, sabe? Mas nunca, lembrando, né? Ressalvando aqui, que nunca é um fator isolado, tá? É isso mais algumas outras questões que perpassam a vida do indivíduo. Impulsividade é um fator de risco para o suicídio, então a pessoa ela é muito impulsiva, então a chance dela cometer suicídio, dela não pensar, dela não raciocinar, se ela já faz isso no dia a dia, já é impulsiva nas suas decisões, então se ela tomar a decisão de que ela quer acabar com a vida dela, é muito mais fácil que ela acabe logo, sabe? Que ela tente acabar com a vida dela. Histórico de trauma ou abuso, então vira um peso na vida daquela pessoa, ela vem trazendo aquilo, ela não consegue digerir aquilo, muitas vezes não é falado, muitas vezes é um segredo, se transforma em silêncio, e aí vai se transformando num trauma que a pessoa não consegue carregar sozinha, gera muita angústia, essa angústia precisa ser liberada, né? Que nem eu trouxe lá da psicanálise, a passagem ao ato,
e aí vê como a única solução realmente suicídio, né? Abusos também, diversos tipos de abuso, abuso sexual, abuso financeiro, abuso é, de maus tratos, muitas violências, né? Uma família ou uma comunidade muito violenta também pode causar, né? É um fator de risco para o suicídio. Perdas de emprego e financeiros, então a pessoa ela estava estável, né? E a gente tem visto muitas empresas fechando, por exemplo, a Ford fechou, né, aqui no Brasil. Isso também é um fator de risco para o suicídio, porque a pessoa ela estava numa estabilidade da vida e do nada essa estabilidade acabou, né? Do dia para a noite a pessoa não tem mais o emprego, não tem mais a renda dela. E ainda mais no período de pandemia, vamos usar como exemplo, né? Que vai aumentando, são vários fatores que vão fazendo com que a pessoa pense na possibilidade de tirar a própria vida. Perdas relacionais ou sociais, então a pessoa ela tem uma perda, né? E essa perda pode ser por morte, né? Do cônjuge, do noivo, do namorado, de algum familiar, de um pai, de uma mãe, né? Como também pode ser uma perda de relacionamento mesmo, um término, uma separação, e a pessoa ela não dá conta daquilo, ela coloca na cabeça que não consegue viver sem aquela pessoa e ela não busca tratamento, né? Perdas sociais, perda de amigos, né? Os amigos se distanciam, ou a pessoa mesmo se distancia desses amigos, né? Não participa mais de eventos sociais, é um grande fator de risco para o suicídio também. Quando a pessoa ela tem fácil acesso a meios letais, então tem alguma arma em casa, né, ou facas expostas, inclusive é importante quando a pessoa ela tem esse pensamento e ideação suicida de que ela não tenha fácil acesso a esses meios letais, né, é uma forma de proteger. Também grupos locais de suicídio que têm uma influência contagiosa, né, a gente vai falar um pouco mais disso à frente. Nós vamos falar um pouco mais disso à frente sobre o suicídio contagioso, né? Mas são aqueles grupos, muitas vezes adolescentes, né, que participam de algum jogo, de algum ritual, de alguma ideia que vem aí e eles cometem suicídio em conjunto, ou um colega da escola comete suicídio, na outra semana outro comete, e assim vai sendo, né? Quando não tem uma boa programação de prevenção à escola, isso pode acontecer, né? Fator de risco para o suicídio, eventos estressantes na vida, e aí, né, estresse ele é muito individual de cada pessoa, né? Individual de cada pessoa, mas assim, no sentido de cada um sente os seus estresses de formas diferentes na vida, o que é estressante para um pode não ser estressante para o outro, né? Mas nesse caso, se acontecem muitos eventos estressantes em pouco tempo, né? Em pouco período de tempo, pode sim ser um fator de risco para o suicídio, né? E também aqui eu trago, porque é uma discussão, e é uma discussão muito importante, inclusive, que é a forma como a mídia noticia os casos de suicídio, né? E para isso eu trouxe um vídeo, né, do Átila Yamarino, um biólogo, virologista famoso, canal do Nerdologia, e ele vai explicar como que a forma como a mídia noticia os casos de suicídio pode promover suicídio, né? Pode ser também uma influência contagiosa do suicídio. Vamos assistir? Bom, muito bom o vídeo, né, do Átila, bem esclarecedor, né, sobre esse contágio do suicídio a partir da mídia, como se é noticiado, né, a importância disso, né, há muitos debates de como tem que ser noticiado no jornal, se noticia ou não, né, de que forma se noticia, e ele é muito esclarecedor no apontamento dele, né. Bom, vindo para os fatores de proteção, que seriam os fatores que trazem, que protegem, né? Que diminui a probabilidade do risco, né, de acontecer um suicídio. Então, eles protegem de acontecer algo prejudicial. Quais são eles, né, os fatores de proteção?
conexões com a família e apoio da comunidade, ou seja, bons vínculos, então bom relacionamento com a família, ter com quem contar, ter um bom diálogo, ter suporte familiar, comunitário, né, de amigos, ter esse colo, esse ombro para chorar, para se relacionar, para poder falar do que quiser, é muito importante. É um fator de proteção, né? Ele protege o indivíduo de várias maneiras, não só do suicídio, mas de vários aspectos da vida, né? Outro fator de proteção no caso do suicídio, crenças pessoais, sociais, culturais e religiosas que desincentivam o suicídio e apoiam a autopreservação. Então, participar, né, dessas crenças, dessas relações que falam sobre a vida, né, o valor da vida, sobre a transitoriedade da vida, né, que a dor não é permanente, que o sofrimento não é permanente, é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa ela precisa ouvir palavras de afeto, palavras que tenham sentido, né? Precisa ouvir experiências de pessoas que já passaram por algo parecido e conseguiram superar de alguma forma, né? Então isso é muito importante. A alimentação saudável, prática de exercícios físicos, né? Porque tudo é um. Se a gente quer buscar uma vida mais saudável, a gente tem que pensar na alimentação, né, nas atividades físicas, no dia a dia, na nossa rotina, o que a gente faz para benefício próprio. E aqui a gente pode entrar, por exemplo, yoga, meditação, outras atividades, né, que a gente consegue ter, momentos que a gente consegue se conectar com nós mesmos, né, momentos que a gente tem pausas para colocar nossa cabeça em ordem, também faz parte, né, aqui. Quais fatores de proteção estariam presentes na vida do paciente? Perguntas sobre com quem ele reside, sobre como é o ambiente familiar e como está seu relacionamento em casa, costumam ter boa abrangência. Assim como perguntas sobre relacionamento nas esferas escolar, profissional e social. Então, quando a gente quer proteger, né, o paciente, a gente faz essas perguntas, né, com quem ele reside, como é que é o relacionamento com essas pessoas que ele reside, qual que é o convívio dele na comunidade, com amigos. É uma forma de a gente também demonstrar interesse e saber de fato se ele tem um bom convívio, né? Se ele tem bons vínculos familiares e comunitários, né? Se esses vínculos são fortalecidos, se estão fragilizados, se estão rompidos, tudo isso influencia. Também é um fator de proteção, crença e frequência a cultos religiosos que contribuem para formarmos uma ideia a respeito dos fatores de proteção contra o suicídio, né? Então, na ideia assim, que existem muitos grupos de jovens, né, que falam sobre o suicídio, sobre a preservação da vida, né, enfim. Falar sobre saúde mental nas escolas e universidades e também nos ambientes de trabalho, né? É muito raro ainda hoje falar sobre saúde mental. As pessoas acham que saúde mental é aquilo que eu trouxe lá no início, né? É o psicológico, é uma caixinha, quando na verdade saúde mental abrange vários aspectos. É a nossa saúde emocional, que está ligada ao trabalho, à escola, à universidade, com quem a gente se relaciona, como a gente se alimenta, se o nosso sono está sendo bom, se não está sendo, se temos insônia, né? Se temos boa percepção a respeito da vida, se nossos familiares nos dão apoio ou não. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre todos os aspectos da vida, não só o psicológico. Tá? O psicológico ele também está incluído, mas ele não é uma caixinha isolada, né? Ele precisa de um contexto para existir nesse sentido. E dando sequência nos fatores de proteção, né, a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema, conforme o CVV, né, Centro de Valorização à Vida, né, onde tem atendentes que atendem ligações diversas, né, e sempre sigilosas de pessoas que estão pensando em cometer suicídio. Então, a primeira medida preventiva é a educação, é a pessoa saber o que é o suicídio, poder falar sobre o suicídio. Essa aula que estamos tendo é um tipo de educação, né? É um tipo da gente entrar em contato com um tema que ainda é muito tabu, né? Ainda é tabu falar sobre morte, por exemplo, né?
Existem outros tabus também, mas se morte já é difícil de se falar, né? Imagina suicídio, que é uma morte intencional praticada pelo próprio indivíduo, né? E entre as estratégias de prevenção do suicídio está a necessidade de envolvimento de gestores e profissionais de saúde, e não só, tá? Nós também temos que ter esse envolvimento, esse olhar, essa visão no planejamento de ações e na definição das intervenções voltadas à prevenção do suicídio e uma articulação intersetorial com formação de redes de apoio na comunidade. Então, a gente precisa saber se na nossa cidade tem CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, tem CAPS para jovens, CAPS infanto-juvenil, tem CAPS de álcool e drogas, tem CAPS só para adultos, como que funciona o CAPS? Ele é próximo das comunidades, é próximo das pessoas, a unidade básica de saúde do território, ela tem psicólogo, uma unidade básica de saúde da família, tem um NASF ali nessa região, né? A rede está articulada, o SAMU, quando ele atende uma ocorrência, né, de uma pessoa que tentou suicídio, né, ele está regulado com algum outro suporte, né, com algum outro atendimento dentro da rede, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, temos, né, o SAMU, ele é interligado ao CEN, que é o Centro de Especialidades Médicas. Então, a pessoa que tentou cometer o suicídio, o SAMU, ele leva, né, é claro, faz os primeiros socorros dessa pessoa e coloca ela para acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Então, a rede, ela precisa estar interligada, né? A gente precisa estar preparado para situações como essas. E aí, afunilando, né, para a gente ir pensando nos adolescentes, os fatores de proteção para esse público-alvo tem que ser pensado assim: deve ser respeitado em sua singularidade. O adolescente precisa ser respeitado em sua singularidade. Assim, ainda que o ato de atentar contra a própria vida e até consumá-lo seja visto como uma problemática de saúde pública, considera-se que uma das formas de se prevenir o suicídio é compreender a pessoa suicida como um ser singular e que suas inúmeras motivações são únicas, uma vez que cada adolescente é dotado de singularidades marcadas pela sua história de vida, pelos comportamentos e pelo significado próprio com que avalia situações vivenciadas. Né? A gente fala de adolescência, a gente imagina todos os adolescentes iguaizinhos, tendo os mesmos problemas, as mesmas crises, né? A famosa crise da adolescência. Só que a gente precisa olhar os adolescentes de forma singular, cada adolescente é único, né? E cada um vai demandar soluções e abordagens únicas, tá? E aí, prosseguindo, por ser uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, é importante que a adolescência seja vista não como um período de crise, mas como uma fase essencial de transição entre as duas etapas. Tá? Olha ali que interessante o desenho, né? O adolescente se olhando no espelho ao mesmo tempo como criança, ao mesmo tempo como adulto, ele está ainda nessa situação, né? Ao mesmo tempo ele é tratado ainda como criança, ele não pode fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo, em relação a responsabilidades, ele é tratado como adulto. Não, você tem que fazer tal coisa assim, porque você já é quase um adulto. Então ele está nessa fase de transição, né? A gente precisa entender essa fase. Isso porque, apesar das dificuldades e das dúvidas encontradas na adolescência, essa é uma fase de preparação para a vida adulta. Esse é o momento em que o adolescente pode viver de forma mais intensa todo o conjunto de transformações que vão estar presentes de alguma forma por toda a vida. É muito intenso, né? É só a gente pensar na nossa adolescência, né? O quanto de questões a gente tentava resolver na nossa cabeça, o tanto de questões que a gente formulava, as críticas que fizemos ao sistema, aos nossos pais. Tudo isso faz parte da adolescência, porque ela é uma fase de preparação para essa vida adulta. Só que, ao mesmo tempo que é uma preparação para a fase adulta, não se pode ter os mesmos atos que um adulto, né? Então, ao mesmo tempo, não pode ser criança, não pode agir com infantilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também não pode agir como um adulto, sair a hora que quer, fazer o que quer, né? Fica nessa transição, por isso a famosa crise da adolescência, né?
porque tem esse aspecto de não saber bem o lugar que está tentando se encaixar em um lugar e fica entre um e outro. E aí, quais são os fatores de risco pensando nos adolescentes, né? Fatores de risco para o suicídio na adolescência incluem, dentre outros, os transtornos mentais, tentativas de suicídio anteriores, desesperança, história familiar de comportamento suicida, divórcio dos pais, às vezes os adolescentes se sentem culpados pelo divórcio dos seus pais, tá? E às vezes é jogado na cara do adolescente, né, que ele que foi o responsável por essa escolha. Maus tratos na infância, problemas escolares, suicídio de um colega, lembra do suicídio contagioso? Pouca habilidade na resolução de problemas, fácil acesso a meios letais e problemas nas relações com os pais são fatores de riscos na adolescência. Isto é, os fatores de risco para o suicídio incluem fatores de ordem biológica, psicológica e social, lembrando não é um modelo biopsicossocial, né? A gente precisa expandir, que atua em nível individual, cultural, político e econômico, e também espiritual, né? Estes fatores de risco podem também ser divididos em fatores de risco sociais familiares, fatores de riscos individuais de personalidade, fatores de saúde mental e fatores ambientais e contextuais. Vamos ver sobre cada um deles a seguir. Os fatores de risco, né, pensando nos adolescentes, sociais e familiares. Problemas familiares, né? Não tem diálogo na família, um pai alcoolista, né? Uma mãe que sofre violência doméstica, tudo isso vai influenciar, né? Nessa qualidade de vida do adolescente. Histórico de maus tratos infantis, então passou por maus tratos, negligência, abandono. Histórico de suicídio familiar. Histórico de abuso sexual. Problemas de relacionamento, né? Acontece os relacionamentos amorosos, principalmente na fase da adolescência. E às vezes não sabe se lidar com esses problemas, com os términos, né? Muitas vezes na adolescência é muito pensamento rígido e muita ambivalência de sentimentos, né? Tudo ou nada, ou me ama ou não me ama, né? Ainda está construindo isso, ainda está se preparando para a fase adulta. Bullying, né? O bullying é um fator de risco, né? Aquela criança, aquele adolescente que fica sofrendo o tempo todo discriminação e preconceito dos colegas por conta de uma condição pessoal, né? Problemas com parceiro íntimo, né? Então, com o namorado, isolamento social, quando o adolescente se isola, fica muito no seu mundinho, não tem contato com outras pessoas, com outras ideias, não consegue compartilhar ideias, fica sufocado só no pensamento, porque quando a gente consegue se comunicar com outras pessoas, muitas vezes a gente vai desfazendo aquele pensamento antigo e refazendo o pensamento, e assim nós vamos caminhando. Se a gente se isola, a gente não consegue fazer isso, né? E também os problemas sociais, né? Então, vive numa família com extrema vulnerabilidade social, e aí o CRAS precisa ser acionado, a família precisa ser acompanhada, precisa ver benefícios eventuais, programa de transferência de renda, porque isso influencia sim, né, na adolescência. Muitas vezes ele acha que ele é culpado daquilo ali, é mais um peso na família, né? Mais uma boca para se alimentar, então tem que se pensar nisso também. Outros fatores de riscos, e aí individuais e de personalidade. Então, são os fatores genéticos, né? Aqueles que já vêm de geração em geração, pelo DNA, uma predisposição genética, que a gente chama, que daí só falta um gatilho para eclodir, né? Uma tentativa de suicídio. Processos biológicos, e aí quando o adolescente tem algum problema, né? Neurodegenerativo, alguma doença, né, uma doença grave, uma doença terminal, e fatores de personalidade. Na adolescência, a gente não costuma dizer personalidade porque ainda ela não está construída, né? Ela ainda está no processo de preparação para a fase adulta. Aí sim a gente pensa em personalidade quando falamos de fase adulta. Mas os fatores de personalidade são aqueles fatores que a gente vai observando naquele final da adolescência, 16, 17 anos, que o adolescente ele já vai mostrando
alguma identidade mais estável, uma coisa ali mais fixa, uma estrutura de personalidade, um tipo de comportamento, de pensamento, de sentimento, que já vai ali formando um aspecto de personalidade. Saúde mental, né? E aí os fatores de risco, os transtornos de humor, né? Que daí seria a depressão, a bipolaridade, o estresse pós-traumático, que seria após um trauma muito grande, o adolescente desenvolver medo de sair, medo de se comunicar, né? Medo excessivo, que gera um estresse muito grande, como se estivesse o tempo todo ali diante daquele fato que causou o estresse inicial. Transtornos de personalidade, de novo, eu abro parênteses, personalidade ainda não formada, mas pode ser que no final da adolescência ela já esteja começando a ser formada. Abuso de substâncias, né? E aí as substâncias psicoativas, então uso de álcool, de drogas, maconha, cocaína, crack, heroína, enfim, tudo isso também é um fator de risco, porque no momento que ele ingere essa substância psicoativa, que seja, a consciência já não fica preservada mais, né? Já fica disfuncional, já não consegue pensar adequadamente, não tem uma consciência como se tivesse em estado de abstinência ou sem o uso, né? E também a comorbidade. O que é a comorbidade, né? O uso de substância psicoativa, né? O adolescente ele usa uma droga e ele também tem um transtorno. Ou ele tem dois transtornos juntos, né? Comorbidade é que uma é como se tampasse a outra, né? No alcoolismo, por exemplo, a gente só vê o alcoolismo, a pessoa ela é dependente química do álcool, mas por trás tem uma depressão. E aí, às vezes, não é visualizada essa depressão. Então, isso que a gente chama de comorbidade. E aí, os fatores de risco, pensando nos adolescentes, em relações ambientais e contextuais. O suicídio contagioso, né? Quando há esse contágio por conta do convívio na comunidade, então um adolescente suicida, o outro começa a pensar também em suicídio, e isso vai gerando um efeito dominó, onde vários adolescentes pensam no suicídio, né? Principalmente por conta da influência da mídia, a forma como é noticiada, né? A notícia, a forma como é notificado, tudo, os termos que são usados, né? Geralmente dizem que não pode, né? E os artigos trazem isso, falar como a pessoa se matou, né? Se foi por enforcamento, por arma, afogamento, enfim, né? Não se traz como, porque muitas pessoas que estão planejando às vezes ali elas encontram o respaldo que elas precisavam para cometer o suicídio, né? Acesso a objetos letais, mais uma vez, eventos estressantes, circunstâncias adversas, né? Então, o adolescente ele não está esperando e acontece algo inesperado ali que dá uma bagunçada na vida, uma doença física, né? E eu acrescentaria que as doenças neurodegenerativas também, porque elas também envolvem essa parte física. Questões socioeconômicas, que nem eu disse, né? O adolescente ele começa a pensar que é mais uma boca para se alimentar, que é mais um peso ali dentro da casa, e isso pode sim perpetuar essa ideia do cometimento do suicídio, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos indivíduos que cometem suicídio passaram por acontecimentos estressantes que antecedem ao fato, tá? E quais são esses possíveis acontecimentos? Problemas interpessoais, tais como conflitos com a família, amigos ou namorado, então uma briga familiar, sai de casa, sai sem rumo, não pensa muito, age por impulso e se mata. Separações da família ou amigos, né? Então, essa separação muito brusca também, sem todo o entendimento, sem sentar, sem conversar, né? Muitas vezes acontece do pai e da mãe separar e o filho não participar disso e achar que é culpado da situação, e às vezes o próprio pai e mãe criar uma situação de alienação parental envolvendo esse filho, e ele se sentindo peso, ele prefere sair de cena, né? Eventos de perda, tais como luto ou questões financeiras, né? A morte de alguém, ou a perda do emprego de alguém, o desemprego na família, né? Ou do próprio adolescente também.
Sentimentos de rejeição, se sentir rejeitado, não se sentir parte daquele local, sentir vergonha ou culpa, né? Então, são fatores de riscos trazidos pela Organização Mundial da Saúde. Dando sequência aos fatores de risco, pensando ainda nos adolescentes, né? Uma parcela dos suicídios de adolescentes está relacionada à vulnerabilidade decorrente da exposição a situações de suicídio. Existem estudos que adotaram, principalmente no que se refere ao suicídio na adolescência, o termo suicídio contagioso, utilizado para definir um excessivo número de suicídios que ocorrem em curtos intervalos de tempo um do outro, ou em proximidades geográficas, por exemplo, na mesma ala, né? O suicídio contagioso está relacionado com o mecanismo das epidemias de suicídio, com identificação e imitação maciça, razão pela qual sempre que um fato ocorre, deve-se redobrar a atenção em relação a outras potenciais ocorrências. Os adolescentes são particularmente mais vulneráveis à sugestionabilidade do suicídio, pois, dentre outros fatores, possuem maior preocupação e foco em seu status social e relações sociais. Ainda são influenciados pelos valores e comportamentos de seus pares, com sua noção do eu ainda em formação. Né? Quando ele traz aqui a questão, né, de na mesma ala, por exemplo, né, um adolescente comete suicídio dentro de uma unidade socioeducativa, né, aquele outro adolescente que convivia com ele, né, que ouvia os seus relatos, pode sim pensar também em cometer suicídio. E eu trouxe aqui a imagem daquela série famosa, né, relacionada a Hannah Beck, né, que é a personagem da série 13 Reasons Why, ou 13 razões por quê, né, que traz o quê? O suicídio explícito da jovem, né, dessa adolescente. Então, houve muitas críticas, muitos debates foram levantados, né, principalmente por conta disso, dessa questão do suicídio contagioso, né? Ali na série mostra a forma como ela morre, né, é muito explícito, e há outras críticas, né? Só para a gente pensar nessa série que ela é tão pesada e que muitas vezes pode influenciar negativamente e ser um fator de risco para os adolescentes que a assistem. E agora vamos entrando nos fatores de riscos, pensando nos adolescentes privados de liberdade, aqueles que estão cumprindo medida socioeducativa de internação, de semi-liberdade ou de internação provisória, tá? Outro fator de risco está relacionado à restrição e ou privação da liberdade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os indivíduos privados de liberdade apresentam um risco de cometimento de suicídio mais elevado do que a população em geral. A pesquisa desenvolvida por Wasserman constatou que os jovens em privação de liberdade apresentam taxas mais elevadas da maioria dos distúrbios de saúde mental, maiores índices de comorbidade e mais tentativas de suicídio ao longo da vida, em relação àqueles que haviam recém entrado no sistema. Sempre pensando que o jovem ele perdeu a liberdade, né? Ele cometeu um ato infracional que teve como consequência a privação de sua liberdade. Então, ele não tem contato com familiares, com frequência com amigos, né, com pessoas de seu relacionamento e convívio. E ficar o tempo todo dentro de uma unidade, às vezes uma unidade que não tem o que fazer, né, que não tem práticas pedagógicas, que não cumpre o projeto pedagógico, isso vai influenciando e vai aumentando as questões de distúrbio de saúde mental, né? Vai se prejudicando um lado da vida, né? Por mais que muitas vezes exista, ele continue estudando, praticando cursos profissionalizantes, enfim, ele está privado de liberdade, ele está privado do convívio, das relações cotidianas, sociais e da rotina que ele tinha antes, né? Ainda mais para um adolescente, isso é muito mais pesado, é muito mais difícil, né? Como se ele estivesse perdendo uma parte da vida ali.
E é por isso que é tão importante a gente fazer esse adolescente se conscientizar das consequências dos seus atos, né? A privação de liberdade, ela não é legal, ela não faz bem, ela não traz benefícios. O adolescente, muitas vezes, ele não pensa nas consequências. Então, é interessante a gente trabalhar isso com eles também. Dando sequência aos adolescentes privados de liberdade, também apresentaram taxas significativamente mais elevadas de transtornos afetivos e de ansiedade, juntamente com maiores taxas de tentativas recentes de suicídio. Com isso, seus achados apontaram para a importância da definição da justiça em relação às necessidades de saúde mental. Não é porque ele está cumprindo medida socioeducativa que ele não tenha direito à sua saúde mental. Lembre-se sempre, responsabilização e proteção integral, determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, também pelo SINASE, pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Tem que se pensar em políticas de saúde mental, mesmo para os adolescentes privados de liberdade, principalmente para eles, Haja visto os dados que estamos apresentando aqui agora. A privação representa perda da liberdade, mas pode também representar a perda de apoio familiar ou social, medo do desconhecido, medo de violência, incerteza e medo do futuro, embaraço e culpa sobre o ato infracional, bem como medo ou estresse referente ao ambiente de privação de liberdade em que ele se encontra. Além disso, a perda da liberdade provoca um aumento do estresse decorrente dos conflitos dentro da instituição, vitimização, frustração e colapso físico e emocional. Entra aqui também a abstinência advinda do uso de drogas. A partir do momento que o adolescente, imagine se só estava vivendo a sua vida, e aí realiza uma prática, comete um ato infracional, e fazer uso de substâncias psicoativas. Isso é barrado imediatamente, porque ele vai diretamente para uma unidade educacional de atendimento que não vai oferecer esse tipo, e se pensa que não se deve oferecer esse tipo de substância aos adolescentes. Então, imagine só como é que fica, toda essa questão, porque tem drogas que são muito pesadas, se a gente para abruptamente o uso delas, mesma coisa com medicamentos de tarja preta, eles criam sintomas físicos e emocionais muito graves, em seus usuários. Então tem que se pensar nisso também, nessa política de saúde, chegando-se a política de justiça sempre interligada e pensando em um contexto bem amplo, É importante ter um olhar diferenciado entre o adolescente que cumpre internação provisória do adolescente que cumpre internação. Olha que importante. Isso porque muitas vezes, ao recepcionar o adolescente na internação provisória, aquela que é no máximo 45 dias, muito pouco se sabe acerca do seu histórico anterior, de modo que a privação de liberdade pode acentuar ideações suicidas já existentes, expondo a risco sua integridade. Diante disso, é importante a especial atenção aos adolescentes recém-ingressos nas unidades até que haja o respectivo atendimento técnico, tá? E para irmos finalizando a parte 2 da nossa aula, prestem muita atenção no que é trazido aqui. Logo nos primeiros momentos de internação, é importante também observar possíveis crises de abstinência ou potencialização de transtornos mentais, advindos de agravos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Trata-se de um momento difícil para o adolescente em que a não utilização de drogas potencializa fatores depressivos e de estresses capazes de desencadear diversas reações. Então, é na acolhida que o profissional já vai coletar os dados importantes e, dentre esses, a questão do uso de substâncias psicoativas. Por isso é tão importante esse tipo de pergunta, para poder saber qual é o tipo de encaminhamento, de intervenção que se fará, Porque se o adolescente ele chega com abstinência,
as crises vão ser muito intensas, né? E às vezes na unidade de saúde, na unidade socioeducativa não tem nenhum profissional de saúde qualificado para lidar com essas crises, né? Mesma coisa os transtornos mentais advindos, né? As comorbidades, como eu disse, né? Então ele tem algum transtorno mental que vai ficar mais ainda ativado, mais forte em decorrência dessa abstinência. E aí, o que fazer, né? Você precisa coletar todos os dados, né? Dentre eles a questão de substância psicoativa, se o adolescente fazia uso até aquele momento, como é que foi interrompido, desde quando usa, né? Fazer uma boa entrevista inicial, uma boa acolhida para pegar esses dados e saber o que fazer, né? Tem casos de adolescentes, jovens que chegam nas unidades socioeducativas que eles não têm condições de permanecer lá, né? Eles precisam realizar um tratamento de saúde. E aí, no caso, precisa-se ter todo o fluxo de atendimento bem definido, bem detalhado do que fazer em caso esses adolescentes cheguem até a unidade socioeducativa, né? É por meio de relatório para o juiz, que vai informar que o adolescente não tem condições de ficar ali, solicitando um tratamento como medida protetiva, né, em relação a tratamento contra as drogas, né? Precisa se pensar o que pode ser feito em benefício do adolescente, lembrando sempre da proteção integral. Bom, e finalizamos aqui, né, a parte 2 da nossa aula, vamos adentrar a parte 3.